Olá pessoal do blog dos concursos, meu nome é Anete Gil e a gente vem fazendo uma revisão para o concurso da Universidade Federal. Hoje será o nosso último encontro, onde vamos fazer algumas questões para a gente revisar, ok? Olá pessoal, vamos fazer agora as questões. A primeira questão é a respeito de Windows e Linux. É uma questão do último concurso da COVEST de 2014 para o concurso da Universidade Federal de Pernambuco. Essa questão ela foi muito interessante porque ela colocou Windows e Linux, onde a gente deve julgar verdadeiro ou falso. Na primeira afirmativa ele diz assim: uma das interfaces de usuários para comando é conhecida como shell. Bem pessoal, o ambiente shell é um ambiente de comandos. Ele traz uma linguagem de programação chamada Shell Script, não só no Linux, mas a gente também tem esse mesmo ambiente no Windows. Só que no Windows a gente chama de prompt de comando, portanto ela é verdadeira. A segunda afirmativa, ela diz assim: o Linux não possui interface de usuário gráfica, a gente chama de GUI. Por essa razão, seu uso é bem menos popular que o da Microsoft Windows, Gente, realmente o uso do Linux é menos popular do que o do Windows, mas o motivo não é esse, porque ele também tem um ambiente gráfico. Na verdade, tem vários ambientes gráficos para a gente escolher. Portanto, essa segunda afirmação falsa. Então, na terceira afirmativa, ele diz assim: usuários com permissões totais de superusuário são os únicos capazes de reiniciar o sistema operacional. Gente, superusuário é aquele que pode tudo. Já pensou, eu posso tudo e não posso reiniciar, né? O sistema, ele pode reiniciar, pode configurar. Quem não pode configurar o sistema são os outros usuários. Outros usuários mais simples também vão poder reiniciar o sistema operacional. Uma boa dica para você não esquecer é que o superusuário no Windows chama-se administrador e no Linux chama-se root. Portanto, pessoal, a primeira será a única verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é falsa, a gente marca então a resposta, a letra A. Então, pessoal, a segunda questão é uma questão que eu venho conversando muito em sala de aula com os alunos a esse respeito, que é com relação ao visual do Word. A gente foca muito nos estudos na função de cada uma das ferramentas. Nesse caso, nessa questão, ele está trabalhando não a finalidade, não para que serve a questão, a ferramenta, mas sim onde está localizado, né? O Word hoje, ele é organizado em guias, onde ele traz 7 guias: página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Sabendo disso, vamos ver qual é a pergunta para a gente analisar as respostas. Ele pergunta assim: um recurso útil existente no Microsoft Word é a criação de tabelas. Para inserir uma tabela, deve-se clicar no local do texto onde se deseja inserir a tabela e... Vejam, pessoal, ele não está pedindo o que faz essa ferramenta, ele está perguntando como chegar à tela, onde ela está. Veja que, inclusive, no enunciado ele diz inserir, e isso é uma dica, né? A ferramenta tabela está dentro da guia inserir. Então, vamos às alternativas. Diz assim, na letra A, na guia layout da página, gente, não está em layout da página. Assim como na letra B, ele repete, na guia layout da página, então já tem que eliminar essas duas. Na letra C ele diz, na guia inserir, no grupo tabela, clicar em tabela e definir o número de colunas e linhas desejadas. Essa é a nossa resposta. Vamos ver porque as outras não são. Então, na letra D ele diz na guia inserir, no grupo tabela, até aí tudo bem, clicar em inserir, aí nós temos a opção tabela e inserir vai estar dentro de tabela. E aí então ele diz definir o número de colunas e linhas desejadas. Ele faltou determinar que eu tinha que clicar em tabela. E a última diz na guia tabelas. Realmente essa guia não existe. Como eu comentei no início, eu tenho 7 guias e nenhuma delas é tabela. Portanto, a nossa resposta é a letra C. Pessoal, estamos apostando muito que caia Excel, porque é um assunto que é recorrente nas provas de concurso. Existem 3 assuntos específicos em Excel que você deve focar. São eles: referências relativas e absolutas, funções
e gráficos. Essa trata especificamente de uma das funções mais cobradas em concurso, que é a função se. A função se, ela é escrita iniciando-se com sinal de igual, digita-se o nome da função se e entre parênteses se dão os argumentos. Os argumentos são as informações necessárias para que a função se consiga ser resolvida. O primeiro argumento é uma pergunta, é o questionamento, é a condição, é o se propriamente dito. Você vai responder essa pergunta que está sendo feita a você e vai julgar se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, você vai responder o que está dentro do verdadeiro, que é o segundo argumento. E o terceiro argumento é o falso, onde você só irá responder se a pergunta inicial der falsa. Percebam que você vai ter uma pergunta que você vai ter que responder e duas possibilidades de resposta, uma verdadeira e outra falsa. Uma anula a outra, viu? Então vamos à pergunta para ver como é que a gente vai desenrolar essa questão. Ele diz assim: no Microsoft Excel ou no Calc, até porque é igual, as fórmulas podem ser constituídas por funções usadas sozinhas ou animadas dentro de outras funções, as quais podem ser inseridas manualmente ou fazendo uso do assistente de função. Neste caso, observe o trecho da planilha a seguir. Aí ele traz uma planilha com várias informações, vários valores. Pede o resultado. O resultado de quê? Vamos então exatamente à pergunta. Qual seria o valor obtido na célula B4 se ela fosse digitada, se nela fosse digitada a seguinte fórmula? Então, quando você perceber que é uma função se, a primeira coisa que você deve fazer é separar esses argumentos. O que é pergunta, o que é verdadeiro e o que é falso. Analise então no vídeo que você vai observar a pergunta. A pergunta ela vai do parênteses até o primeiro ponto e vírgula. Nesse caso a pergunta é assim: B2 é maior que 4? Então você vai se reportar à sua tabela. Quanto é B2? B2 é 4. Então qual é a pergunta? 4 é maior que 4? Gente, 4 não é maior que 4. 4 é igual a 4. Portanto, dará falso. O que é que nós encontramos dentro do falso? A média de A2 e C2 menos 2 vezes 2. A média, pessoal, é a soma dividido pela quantidade. A média de A2, ponto e vírgula C2 são duas células apenas. Então, vou somar as duas e dividir por 2. A2 é 3. C2 é 5. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque é média, pessoal. Então, 8 dividido por 2, 4. Essa é a resposta da média. O que é que eu vou fazer com esse valor? Eu vou resolver o cálculo. Qual é o cálculo agora? É 4 menos 2 vezes 2. Subtrai ou multiplica primeiro? Multiplica, pessoal. Então, 4 menos 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0. Que é a nossa resposta. Pode procurar no gabarito se você não vai encontrar a letra A como sendo porque as pessoas têm o preconceito de estudar porque acham que sabe tudo. PowerPoint, então, ninguém estuda. Cuidado, porque vai cair uma questão de PowerPoint nessa prova. Tenha certeza disso. Olha essa questão que também foi tirada do concurso, só que de nível superior, do ano passado. Diz assim, ó: para o aplicativo do Microsoft Office PowerPoint 2010, colmeia, xadrez e relógio são exemplos de quê? Pessoal, quando nós vamos criar uma apresentação, depois que você colocou o seu conteúdo, você deve passar principalmente por duas etapas. A primeira é a transição. A transição é aquilo que eu quero que aconteça quando eu passo de um slide para o outro. E o outro são as animações. As animações são os efeitos que eu quero que aconteça dentro de cada slide. E esses três são opções de transição e não de animação. Beleza? Por esse motivo, a resposta tem que ser letra E. Nessa questão, vamos focar um pouco o estudo do BR Office. BR Office é o Office livre, onde ele oferece ferramentas, tanto de processador de texto, como planilha eletrônica, como software de apresentação. É uma questão comparativa. Vamos ver o que ela pede.
O BR Office é o nome adotado no Brasil da suíte para escritório OpenOffice. Sobre o BR Office é correto afirmar que, a letra A diz assim: um arquivo redigido no Writer e salvo com o formato padrão ODT não estará acessível no Microsoft Word 2010. Gente, isso é falso. O Word 2010 já reconhece a extensão ODT. E o Writer sempre reconheceu a extensão DOC. Então, atualmente, na versão 2010, eles são compatíveis. Vamos então à letra B. O Writer não possui ferramentas de autocorreção e verificação ortográfica. Gente, ele também tem. Assim como o Word tem, ele também tem. Eu gostaria de só relembrar que o atalho para verificação ortográfica é F7, nos dois, inclusive. Na letra C ele diz: no Writer é possível salvar arquivos no formato DOC. Essa é a nossa resposta, é a letra C. Sim, tem o formato DOC. Assim como no Word, atualmente, nós temos o formato ODT. Vamos ver as outras alternativas. Letra D. O BR Office possui licença do tipo Shareware. Você sabe o que é isso? Shareware é um software demonstrativo. Isso não é verdade, porque o BR Office ele tem uma licença de software livre. Você pode baixar, você pode copiar, você pode alterar, você pode ver como ele foi feito, porque ele é um software livre. Já o Word, pessoal, ele tem na versão Shareware demonstrativo, que normalmente quando a gente compra o computador, vem com ele uma licença mais ou menos de 30 dias. E depois você tem que pagar, porque ele é um software proprietário. Então, continuando a leitura, ele diz: o uso gratuito do software é limitado e o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa. Né? Mais uma vez, isso é falso porque ele é um software livre. E na letra A ele diz: o BR Office roda somente no Windows. Não, gente, o BR Office ele é um programa multiplataforma, onde ele pode ser utilizado no Windows, sim, mas também no Linux e em outros sistemas operacionais. Ok? Só reforçando a alternativa correta, a letra C. Essa última questão é uma questão sobre internet. Cada uma das alternativas vai tratar sobre um tema diferente. Cuidado com a internet, porque eu tenho certeza que vai cair. Dá uma estudadinha nos navegadores, tá certo? Internet Explorer, Firefox, Google Chrome. Se você pegar as últimas provas, todas você vai perceber que tem questões de internet. Então, vamos ver essa questão que ela diz. A internet é o maior conglomerado de redes de comunicação em escala mundial. Com relação à utilização da internet e suas ferramentas, considere as seguintes definições. Primeiro, Web Feed ou Feed RSS é um formato de dado usado para prover os usuários com conteúdo que são constantemente atualizados, como os sites de notícias ou blogs. Isso existe, está correto. A gente também chama de feeds de notícia. Você cadastra um site e ao invés de você ter que estar olhando para esse site o tempo todo, ele te mostra apenas as notícias novas, aquela atualizada daquele site. Portanto, a primeira é verdadeira. Vamos à segunda afirmativa. Podcast é o nome dado ao arquivo de áudio digital, muito usado na internet, que na maioria das vezes é encontrado no formato MP4. Pessoal, MP3, áudio, MP3, MP4 não, ok? Portanto, falso. Terceira afirmativa, HTTP, cuidado com os protocolos. Falamos bastante a respeito disso em sala de aula. O protocolo HTTP, ele diz, é o protocolo para transferência de hipertexto seguro, usado, por exemplo, no acesso de sites bancários. Gente, o seguro tem um S no fim, HTTPS, portanto, falsa. Então, pessoal, a quarta afirmativa é a respeito dos cookies. Falamos bastante sobre isso em sala de aula, vamos ver o que ela pede. Cookies são pequenos códigos gravados na máquina do usuário quando este acessa determinados sites e serve para que, em um novo acesso, esses sites consigam identificar o usuário lendo o cookie anteriormente gravado. É verdadeira. Os cookies são pequenos arquivos de texto gravados pelos sites que visitamos, onde eles armazenam informação sobre a gente. Então, de uma segunda vez que a gente acessa, eles já ficam sabendo informações nossas. Com isso, a gente tem a primeira como verdadeira, a quarta como verdadeira, por isso você marca a letra E.
Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão para o concurso de domingo. Boa prova a todos e boa sorte!